Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EsquadraCast. Hoje a gente vai falar sobre homeopatia veterinária. E a gente tem uma convidada para lá de especial. Ela é médica veterinária e supervisora comercial da Homeopet. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Santos. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui participando do podcast e trazendo um pouco mais de homeopatia para o pessoal. Que legal, muito obrigada pelo convite, por aceitar estar aqui conversando, acho que desmistificando um pouco, né, do que é a homeopatia veterinária. Nós, como médicas veterinárias, né, e o restante do nosso público que está ouvindo, que é médico veterinário, sabe qual é a dificuldade, né, que a gente enfrenta para realmente quebrar essa barreira da homeopatia. Exatamente. A gente não aprende na faculdade, né? Então, já começa aí o primeiro passo, o primeiro problema que eu acho, que a gente não tem contato com homeopatia na faculdade. Então, traz para o campo um certo preconceito, uma falta de conhecimento, algumas pessoas que ouvem falar sobre homeopatia e se embasam nisso, não estudam sobre o que é homeopatia. E é interessante explicar direitinho os fundamentos, como que funciona, como é preparado, para tirar esse preconceito de tempo de ação, se funciona ou não funciona, Legal. Se tem efeito placebo, se não tem. Então, é interessante falar sobre isso e explicar cada ponto desse para o pessoal poder entender. Muito bom, eu acho que é isso tudo que a gente vai conversar hoje. E começando, né, abrindo o nosso podcast, eu acho que a primeira coisa que a gente podia conversar, doutora, é falar sobre o que é homeopatia, né, de onde vem, como funciona. Vamos falar um pouquinho do básico, do conceito da homeopatia, para que as pessoas que estejam acompanhando a gente consigam entender e formar uma linha de raciocínio de quão maravilhoso é a homeopatia na vida, tanto dos humanos, né, nós mesmos, quanto dos animais. Então, fala um pouquinho pra gente como que funciona. Falo sim. Bom, primeiro a gente tem que entender as normas, como que funciona isso dentro da lei e os fundamentos básicos da homeopatia para ser um medicamento homeopático. O primeiro ponto é entender que existe uma farmacopeia homeopática brasileira. Essa farmacopeia tem que ser seguida, é uma norma que tem que ser seguida. Então, falando de homeopatia da Homeopet, que segue à risca a farmacopeia, são critérios que os medicamentos precisam ter para serem comercializados. Então, um desses critérios é que o medicamento tem que ser diluído numa solução hidroalcoólica a 30%. Então, todos os produtos da Homeopet são diluídos numa solução hidroalcoólica a 30%. Não sei se você já viu aquelas bolinhas de açúcar, já tomei, inclusive. Na medicina humana, a gente tem a homeopatia mais incrementada naqueles glóbulos de açúcar. Ali contém álcool também, porque eles respeitam essa farmacopeia. E a homeopatia, o pai da homeopatia é o Samuel Hahnemann, não tem como falar de homeopatia sem falar do Hahnemann, há 200 anos atrás, que ele foi estudar sobre as matérias médicas. Na homeopatia a gente não chama de base, igual a gente fala nos medicamentos alopáticos, a gente chama de matéria médica. Legal. E aí ele foi percebendo que as pessoas, para tratar da malária, elas tomavam a quinina, e algumas pessoas tinham o sintoma da malária tomando a quinina. E aí ele foi estudando, entendendo e descobriu ali a lei do semelhante, que é o primeiro fundamento da homeopatia. Então, o semelhante, ele é capaz de neutralizar um outro semelhante. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Tá. Se você for num médico alopata com febre, muito provável que ele vai te mandar tomar um banho gelado, que é o contrário do que você está sentindo. Sim. A alopatia trabalha com a lei dos contrários. Então, você está com febre, toma um banho gelado, ele vai te puxar ali para resfriar o seu corpo. Sim. Como a homeopatia trabalha com a lei do semelhante, se você for num médico homeopata com febre, muito provável que ele vai pedir para você tomar um banho morno. E ali o seu organismo que vai te levar ao equilíbrio. Então, essa lei do semelhante, ele vai neutralizar o outro semelhante. Então, quem descobriu, o pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, e o professor Cláudio Martins Real trouxe isso para a veterinária, foi o pioneiro da homeopatia veterinária, ele trouxe esse primeiro fundamento. Que é o fundador da Homeopet, Dr. Cláudio. Exatamente, legal. Fundador da Homeopet, né? Do grupo Real, são várias, dentro do grupo tem a Real H, né? CMR Laboratório e a Homeopet. Legal.
Mas continuando, o segundo fundamento da homeopatia, para explicar, né, o que claro, é difícil, né? Eu acho que isso é muito importante para o nosso decorrer da conversa. Exatamente. O segundo fundamento é a experimentação no homem-são. Os produtos homeopáticos, eles usam o método do duplo cego. O que é isso? O examinador não sabe o que está dando para os grupos, e os grupos vão tomar. Um grupo toma placebo e o outro grupo toma o medicamento. Okay. Isso é para tirar o viés, né, o efeito placebo. Vou dar um outro exemplo aqui aleatório. Você está fazendo um teste de uma pasta de dente. Eu sei que essa pasta de dente vai clarear o dente. Aí eu levo para um grupo e falo, eu acho que está clareando, mas você não sabe, você tem uma viés ali, né? Quando você faz o duplo cego, você não sabe em quem você está experimentando. Justamente para tirar esse efeito placebo. Legal. Então, o contrário do que as pessoas acham. Todo mundo acha que a homeopatia tem efeito placebo, né? Ou é só efeito placebo, que eu vou tomar e vou achar que vou melhorar. E não tem isso. Inclusive, o método do duplo cego é para tirar esse viés. Que legal. E o terceiro é que os medicamentos precisam ser diluídos e dinamizados. Daí que vem de não ter efeito colateral, de não ter contraindicação, porque os medicamentos são ultra diluídos e dinamizados, que a dinamização nada mais é do que agitar, né? Dar uma energia, uma potência ali para esse medicamento. Sim. Então, todo produto da Homeopet, a matéria médica, ela está seguida de um CH, que é a centesimal hahnemanniana. O Hahnemann é o pai da homeopatia. Sim. A centesimal identifica ali quantas vezes o medicamento foi diluído e dinamizado. Essa diluição e dinamização, quando chega no número 12, é onde a matéria não se divide mais. Ali só fica a impressão digital da matéria, como se fosse o código da matéria. Então, por isso que não tem efeito colateral, por isso que não tem contraindicação. Aquilo ali é só o código, só a impressão digital que você tem da matéria. Eu também gosto de usar um exemplo, que às vezes tem um cantor que a gente gosta, você não precisa ouvir ele ao vivo o tempo inteiro para ouvir a música. Às vezes você tem o Spotify, você tem, na nossa época, um CD para ouvir, e aí aquilo ali é uma cópia da música. Legal. Então, a homeopatia é uma cópia da tintura mãe ali, da matéria médica. Que legal. Nossa, assim, isso eu falo que até nos bastidores a gente conversando, né? É muito importante entender essa parte inicial para que a pessoa entenda o que é a homeopatia e os efeitos tão poderosos, né? Que a gente vê, os resultados que a gente vê com a homeopatia. Eu também, pessoalmente, já tive uma experiência, igual eu estava te contando, assim, foi maravilhosa, uso no meu filho. E você trouxe essa parte da febre que eu achei super legal. E hoje, eu acho que a medicina integrativa e a homeopatia em si, se eu estiver errada também, é mais uma opinião minha mesmo. Eu acho que ela já vem entrando na alopatia, porque você não vê mais médicos falando tome banho frio para febre mais. São comportamentos que vão entrando na alopatia, que a gente não sabe de onde veio. E tá aí, né? Semelhante com semelhante. Exatamente. E é super legal usar essa referência que você deu aí para desmistificar a homeopatia em si. Eu acho que uma ferramenta ajuda a outra, né? Sim. O que não dá para ser, o que está acontecendo agora, principalmente na veterinária, o uso indiscriminado da alopatia. A gente tem aí um uso indiscriminado de antibiótico, por exemplo. Sim. E o efeito colateral disso é muito potente. Então, essa lei dos contrários, não falando mal disso, mas o uso excessivo, às vezes você tem uma infecção, você toma um antibiótico tão potente, assim, você vai matar uma mosca com uma bazuca, você vai ter mais efeito colateral do que tratar a doença. Vários medicamentos causam mais efeito colateral do que o próprio efeito da doença. Então, a medicina integrativa e a homeopatia, elas ajudam nisso também. Legal. Você trata o indivíduo como um todo, um sistema ali, e você diminui efeito colateral, diminui risco, coisas menos nocivas para a saúde da gente e do animal. Sim. A homeopatia em si, ela já é considerada uma especialidade na medicina veterinária há um tempinho. 2000, se eu não me engano. Foi uma das primeiras especializações humanas, já é considerada uma especialização, assim como o médico que precisa ser especialista em cardiologia ou neurologia. A homeopatia também
E na veterinária também, já é uma especialidade conceituada. Sim. Que legal. Já tem os médicos homeopatas. Que legal. E tem alguns, eu acho que aqui, inclusive no Espírito Santo, tem alguns médicos homeopatas, sim. Isso é legal ver que, assim, devagarinho isso tá entrando, né, na rotina. E eu falo que se a pessoa souber o poder que o tratamento tem, né, da homeopatia tem de contribuir, cara, eu acho que todo mundo usava na vida, no animal, no filho, porque é realmente... Eu falo que chega a ser assustador. Você fala, não é possível, mas você não fez nada, só a homeopatia? A pessoa fala bem assim, né? É só a homeopatia. E vem esse resultado avassalador, né? O preconceito, ele é enorme, né? Sim. A gente vai lutando contra ele. E quando você experimenta, é um fato que a gente vê na rotina. Quando a pessoa experimenta, acabou. Ela vê que funciona, quando ela rompe essa primeira barreira, vê que funciona nela, no animal, e aí passa a usar. Aí vira fã, né? Aí vira fã, porque realmente funciona de uma forma rápido, eficaz, sem efeito colateral, sem contraindicação. Sim. Então é a grande vantagem do medicamento. Sim. Isso é muito legal. E aí, falando um pouquinho, talvez, desse bloqueio que a gente trouxe agora, quando a gente fala de floral, quando a gente fala de homeopatia, eu acho que existe uma dificuldade de entender o que é cada coisa. Acho que a gente podia falar um pouquinho dessa diferença, né? Do que é um floral, do que é um medicamento homeopático. Você consegue dar uma destrinchada nessa parte pra gente? Bom, então, eu não conheço tanto sobre florais, né? Eu estudo mais sobre homeopatia. Perfeito. E o que eu posso dizer é que os produtos homeopáticos são regulamentados pelo Ministério, pela Anvisa, pelo MAPA, e são classificados como medicamentos. Legal. Então, tem que ter comprovação científica, tem que ter registro, tudo certinho. A fiscalização é como o medicamento alopático mesmo, como se fosse um antibiótico. Legal. E aí acaba que o floral, dando um complemento, acho que é muito voltado para a parte comportamental. Sim, né? Mais a parte comportamental. E a homeopatia pega comportamental também, mas pega doenças agudas e crônicas, doenças físicas também, não só mentais ou de comportamento. Legal. Falando das espécies que utilizam, né, a homeopatia, quais são as espécies mais difundidas, né, que utilizam homeopatia já de maneira mais intensa, no dia a dia hoje aqui no Brasil ou no mundo em si? A homeopete trabalha com cães e gatos, a gente pode usar em silvestre. Silvestre é mais delicado colocar em bula porque tem que colocar espécie por espécie, testar espécie por espécie. Mas é uma variedade muito grande, né? Enorme. Até onde a gente sabe, não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Mas aí é off-label, né? Não tá na bula. Exatamente. Mas a homeopatia veterinária começou com o professor Cláudio, que ele trouxe a homeopatia populacional para bovino. Então, a homeopatia incrementada no sal mineral, tudo a ideia dele, porque a homeopatia humana, ela é unicista. Então, trata cada indivíduo como único mesmo, faz aquela anamnese demorada de 2 horas. Pra cada entende o que tá acontecendo. E é muito difícil você encontrar o semelhante de primeira. Então, por isso que as pessoas acham que a homeopatia é demorado. O que é demorado é encontrar o semelhante ali na consulta. O que o professor Cláudio fez? Ele fez um composto ali do produto homeopático, já identificou os semelhantes para determinada doença e colocou isso no medicamento. Então, começou com bovino, né? A empresa, a Real H é pioneira nisso, forte em bovinos. A aceitação dos produtores, por incrível que pareça, é maior que da PET. Eu ia perguntar isso. A gente tá precisando difundir mais na PET, porque eu acredito que não tem o que questionar, né? O bovino é muito número, então você vê ali a produção aumentando, sem parasita, é o produto, então não tem como questionar. Que legal. Aí no PET o pessoal ainda fica com o pé atrás, mas o que é muito visual, eles já apaixonam de cara. Que legal. E assim, é um contrassenso, né? Porque geralmente animais de produção, qualquer coisa a mais que você vai colocar, já o produtor não quer, ele não quer incluir aquilo. E é muito legal ver que isso veio
dos bovinos, né? Então, assim, ter a Homeopet aqui, eu acho que é uma grande mudança mesmo cultural de ver um produto que não tem contraindicação, que não tem toxicidade, que tem um resultado, né? Assim, eu sou apaixonada, sou suspeita de falar mesmo, porque o resultado é realmente diferenciado. E quando a gente fala desses resultados, quais são os produtos principais, né, que para as doenças que a gente tem hoje na área PET, dos produtos que você enxerga da Homeopet, que contribuem mais pro dia a dia do clínico. Claro que a gente tem aqui, né, muitos SKUs, mas quando a gente fala dos produtos principais, quais são e o que você hoje, como gestora, visualiza no dia a dia do reporte dos médicos veterinários e até mesmo dos tutores? O nosso portfólio é enorme, né? É difícil falar de um produto só. Quando a gente começa a apresentar, a gente vai falando, nossa, mas eu tenho que falar desse, eu tenho que falar... Aí você lembra de um caso de sucesso, eu tenho que falar daquele outro. Mas em termos de número mesmo, o ProRim é o medicamento mais famoso, mais vendido, é o nosso carro-chefe. Legal. Os resultados que a gente tem com o ProRim são incontestáveis. Absurdo, né? A clínica, assim, e o laboratório, a redução de ureia e creatinina... quase um milagre mesmo, que não pode falar isso porque é ciência, né? Sim. Mas o ProRim realmente, ele salva alguns animais que já não tinham mais o que fazer. Animais com leishmaniose que podem ter um problema renal. Então, o ProRim é o nosso carro-chefe. Que legal. Seguido dele, a gente tem o Cyst Control, para cistite, de cães e gatos. O Onizen, para controle de estresse e ansiedade, embora seja um medicamento PET, eu sou uma fã do Onizen porque eu tomo ele, eu uso em Que legal. Então, ele é para controle de estresse e ansiedade. As pessoas procuram esse medicamento para viajar, épocas festivas, né? Fogos de artifício, síndrome da separação. Então, às vezes, o tutor quer o animal tranquilo, sem ficar letárgico. Aí ele busca o Onizen. Então, são os 3 produtos, assim, que estão em top de vendas da Homeopet. Mas a gente tem inúmeros produtos. Lançamos o Neocontrol para neoplasia. Nossa, tem quanto resultado legal, né? Sim. Eu vi alguns trabalhos, fiquei impressionada. Nós temos muitos relatos e cada vez mais produzindo mais relatos. O Neocontrol, ele é revolucionário, né? Assim, acho que é um dos únicos para neoplasia, para neoplasia. Todos os veterinários, especialistas, eles buscam a gente porque tudo relacionado à neoplasia é difícil, né? Sim. Então, tem uma aceitação boa. E tá tendo uma aceitação muito boa desse produto, com respostas rápidas e significativas. Que legal. Eu acho que o mais importante, assim, que eu carrego pra minha vida é como adjuvante, sempre como adjuvante, assim, não sempre, né, mas ele pode sim, né, eu acho que você tá aqui para desmistificar isso, mas eu acho que ele é uma ação junto muito poderosa e que pode trazer o benefício para a principal pessoa, ou para o principal animal, né, que é o principal interessado nisso, que é o animal. Exatamente. Então, é muito legal ver isso. A gente, assim, alguns medicamentos são de uso único mesmo. Você não precisa associar. Nós temos a pomada CMR, que é um fenômeno. Eu também uso em mim. Uso no meu filho, fica lá na mochilinha. Depois que a gente usa a CMR... Não usa mais nada, não usa mais nada. A CMR realmente foi a primeira queridinha, assim, que me conquistou. Sim. Tem alguns produtos que a gente não precisa associar com a alopatia, a maioria deles, na verdade. E outros a gente pode usar em conjunto, não tem problema nenhum, legal, porque não tem uma ação química. A ação da homeopatia, ela é através do sistema nervoso central. Então, não tem aquela ligação química, vou metabolizar no fígado, excretar no rim, não é assim que funciona. Ela é através do sistema nervoso central. Então, você tem ali na mucosa oral os receptores do sistema nervoso central, borrifa na boca, e o sistema nervoso central vai interpretar ali dentro do fisiológico o que precisa equilibrar. Então, dentro do fisiológico, ele vai equilibrando o que precisa. Então,
a ação dela não tem contraindicação, não tem interação medicamentosa. Então, você está tomando alopatia, você pode incrementar com medicamento homeopático também. Além de usar ele sozinho, né? Isso que eu ia perguntar. Não tem interação medicamentosa com nenhum... tem algum produto que você fale bem assim, olha, esse aqui não pode usar junto com a homeopatia? Não tem. Não existe? Não existe. O que a gente pede não é nem de interação medicamentosa, né? Como ali tem algumas cargas, a gente pede para deixar longe de equipamentos eletrônicos, obviamente fora do sol, né? Lugar fresco, arejado. Mas em termos medicamentosos não tem problema nenhum, não tem interação medicamentosa com nenhum tipo de medicamento. Que legal. E um outro ponto que é importante ressaltar é que entrou em contato com a mucosa oral e já está fazendo efeito. Alguns tutores me perguntam se eu tenho que borrifar direto na boca. Pode pôr na água de bebida, pode pôr na ração, contando que troque todos os dias, né? Pode borrifar em cima de um petisco e ofertar o petisco para o animal. Então, entrou em contato com a mucosa oral, já é suficiente. Eu posso associar, o Prorin e o Cisticontra, por exemplo? Sim. Posso associar quantas homeopatias juntas, assim? Tem algum critério máximo? Tem sim, porque para não ter um excesso de estímulo, né? A gente pede que use no máximo 3 produtos, para não ter esse excesso de estímulo, mas se precisar usar mais, não tem problema, a gente dá só uma espaçada maior, mas não teria problema se o animal estiver necessitando de usar mais produtos. Sim, mas e o intervalo, eu posso usar todos juntos, eu tenho que usar separados, por exemplo, tem que dar um intervalo de um para o outro, como que funciona essa orientação? É bom, cada animal, cada peso, né, tem uma dose. Então, você pode, até 10 quilos, uma borrifada 3 vezes ao dia. De 10 a 20, 2 borrifadas 3 vezes ao dia. E acima de 20, 3 borrifadas 3 vezes ao dia. É interessante dar uma espaçada de um medicamento para outro, uns 10 minutos, para não ter esse excesso de estímulo. Então, a gente pede para o tutor, que o animal que estiver tomando mais produto homeopático, para dar esse intervalinho. Legal. Agora, falando da parte dos veterinários hoje, que já se renderam à homeopatia, você tem algum estudo, alguma porcentagem ou algum feedback de como era o consultório só com a alopatia e como que ficou colocando junto da alopatia a homeopatia para o bem-estar do próprio animal? Tenho vários. Então conta pra gente. A gente tem muitos casos, né? Relato, o laboratório, ele tem uma pegada muito científica, então ele incentiva muito pesquisa, estudo científico. Então toda oportunidade que a gente tem, um caso interessante, a gente acompanha esse caso, talvez para uma futura publicação. A gente faz uma cartilha que chama Pet Mix, com os casos mais dinâmicos. Então a gente sempre tem caso. Esses veterinários que se rendem à homeopatia, é engraçado porque eles ficam desesperados quando acaba. Então já me liga, Fernanda, pelo amor de Deus, sei lá, acabou meu Prorin, eu preciso do Prorin. Porque já incrementam isso no tratamento, faz parte do tratamento, tem um resultado fantástico. E eles não conseguem ficar sem homeopatia mais. Tem alguns casos de sucesso que são, assim, bem chocantes. A gente teve um caso no Nordeste de sinomose, de um animal que já estava desenganado, já, sem movimento nenhum, fase terminal, assim, de sinomose. Ele ia para eutanásia e o nosso colega Gutenberg entrou com o tratamento, né? O tutor aceitou fazer o tratamento com o Sinocontrol. E o animal, tomando Sinocontrol, com 4 dias ele já levantou, já andava, já conseguia deglutir. Com 11 dias finalizou o tratamento dele, ele andando normal, sem sequela, sem nada. Então, o tutor que vê aquilo, o veterinário que passa esse tratamento, ele fica com uma credibilidade muito grande. E aí ele começa a confiar mais no laboratório, passa a prescrever sempre, vê que funciona na maioria das vezes. E aí eles ficam realmente apaixonados e não fica sem o produto. Esse é o caso do vídeo que você me mostrou. Isso.
realmente impressionante, gente, assim. Tem algum site da O Meu Pet, alguma coisa que a pessoa consiga visualizar esse caso clínico? No site oficial, eu não tenho certeza se tem. Talvez eu possa te disponibilizar o link. Perfeito. Tá acho no YouTube. Se digitar legal. Sinocontrol, aparece. Então, assim, é incrível, vale a pena ir lá e visualizar, porque a tutora filmou tudo. Porque contando assim, você nem dá pra acreditar muito. Você fala, não é possível, sinomose ainda que a gente fala, né? É dificílimo de recuperar. Vale assistir o vídeo, porque a tutora ela foi maravilhosa, essa tutora, né? Ela conseguiu filmar tudo certinho, né? Todos os dias, a evolução de cada dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente conseguiu ver. No 11º dia, o cachorro era outro. Andando, pelo diferente, pulando. Absurdo, muito legal. Como esse caso, temos vários outros. A gente tem um produto, o Fusfellis, ele é destinado para gatos. Nós temos alguns relatos de colegas que conseguiram desobstruir o gato usando Fusfellis. Então, um plugzinho, né? Exatamente. Assim, sensacional, eu vi. Teve uma vet aqui, doutora Aline Coutinho, que deu esse relato pra gente. Tem até um vídeo dela no nosso Instagram relatando isso daí, a desobstrução com o Fusfellis. É inacreditável, né? Isso aí entra naquele caso que você falou. Tem veterinários que usam Fusfellis como dose de ataque, né? Dose de ataque e o primeiro tratamento, quando chega um gato obstruído ou parcialmente obstruído, que não vive sem o Fusfellis mais. Porque aquele processo de sondar é bem agressivo, né? Às vezes o animal tá descompensado, a maioria das vezes você precisa compensar ele primeiro, para depois sedar, para passar a sonda. Então, às vezes, se você conseguir desobstruir com o Fusfellis, já tem menos manipulação, né? Estresse pro gato. Com certeza. Tudo isso. Então, quem começa a usar o Fusfellis não fica sem. Legal. Quando a gente fala de cultura, né? Eu acho que a homeopatia, minha percepção é que as pessoas, elas não entendem, mas muito mais cultural do que efetivamente eu estudei sobre homeopatia e não gosto de homeopatia. Quando a gente vai para esse caminho, o que você percebe que causa esse bloqueio nas pessoas, além da cultura? Assim, realmente é a falta de conhecimento. Porque quando a gente bate papo e eu explico, funciona assim, as pessoas, meu Deus, eu não sabia. Eu achei que era uma energia do cosmos que eu tinha que colocar em cima do animal junto com o medicamento. Eu não sabia que poderia fazer efeito rápido. Eu achei que se fizesse efeito seria muito demorado, questão de meses. Então, realmente é a falta de conhecimento. A gente não aprende na faculdade, então os veterinários, nós, né, já formamos sem entender. Sim. Então, a gente nem coloca aquilo na nossa rotina. Sim. A partir do momento que a gente aprende, que tira esse preconceito e vai aprender mesmo, não precisa aprofundar. Saber como é que funciona já é um ponto principal para começar a usar. Sim. E alguns relatos, às vezes a pessoa usa, tem o relato do ProRim que a pessoa usa sem saber que é homeopatia. E usa e fala, eu adoro esse medicamento e tal. Aí nossa, é homeopatia, você sabia? Tem pessoas que usam medicamento sem saber que é homeopatia. Sim, aí fala que é homeopatia, eu não gosto de homeopatia. Não. E nem sabe que né? Exatamente. Então eu acho que realmente é mais cultural do que qualquer outra interferência. Porque a partir do momento que entende ali um pouquinho, já passa a usar sem problema nenhum. Que legal. E aí, quando você trouxe aí a parte de demorar para fazer efeito, eu acho que essa é uma das objeções que a gente mais recebe, né? Mas aí eu vou começar a dar, vai fazer efeito daqui a uma semana. Vamos falar um pouquinho, desmistificar isso, né? Quando a homeopatia começa a fazer efeito? Isso aí é uma ideia e o Dr. Cláudio também foi pioneiro nisso. E o Dr. Cláudio trouxe essa homeopatia populacional, que é o seguinte, você já tem ali o medicamento pronto. Então, a partir do momento que você teve o estímulo, que você borrifou na boca, ele já está fazendo efeito. Imediatamente. Então, o Fusfellis, por exemplo, nós temos respostas de desobstrução com 2 horas. O Sinocontrol, o animal, no segundo dia já tinha uma resposta de clínica. Visual, né? Visual,
Então, assim, obviamente que doenças crônicas vão demorar um pouco mais, mas assim como a alopatia. Claro, a gente tá falando de um medicamento, não de milagre, né? Exatamente. Um medicamento alopático, ele não faz um antibiótico, você não toma um comprimido e ele vai resolver seu problema naquele primeiro comprimido. Sim. Então, é parecido com isso. É o tempo que a doença vai percorrer para ir melhorando com o uso do medicamento, mas não é demorado, não. A partir do momento que teve o estímulo, já tá fazendo efeito. Isso é um mito, né? Porque a gente vê muito, mas é porque eu não vou entrar com a homeopatia porque vai demorar muito, eu preciso de uma ação mais rápida. E aí é muito legal a gente conseguir esclarecer isso aqui pro público. Com certeza. Existem muitos trabalhos publicados atualmente com homeopatia. Como tá essa base científica? Existe, como eu falei, dentro do Homeopet a gente incentiva muito a ciência, né, os estudos, então a gente publica muita coisa, tem muito material técnico. Eu estou fazendo um projeto agora, juntamente com o laboratório, a equipe técnica na UFMG. Que legal. Então a gente está acompanhando lá um projeto para um possível lançamento aí, mas é segredo ainda. Tá vendo, né? Só vou botar o mel na boca da gente tirar. É um segredinho. Mas tem muito material publicado, muita comprovação, né? Tanto é que o medicamento, para ser licenciado, né, ele precisa de comprovação. Sim. Então a gente realmente tem um investimento alto nessa parte de artigos, de relatos. E aí tem uma coisa, eu vejo que é bem denso, porque a gente recebe bastante material nessa parte, né, de antes e depois, de feedbacks. E isso eu acho que é uma coisa que traz, não só feedback, né, mas publicação, traz uma força para a homeopatia muito grande, né? Aumenta a credibilidade, né? Sim. Porque às vezes as pessoas implicam, mas cadê a comprovação? Aí você leva a comprovação. Eu quero uma amostra. Aí você leva a amostra. Aí a pessoa começa a usar. Mas a gente tem muito estudo e continua mantendo essa frequência de estudo e de relato. E os tutores são parceiros, os veterinários são parceiros. Então, acontece de ter vídeo, igual eu falei, o Pet Mix, a gente tem relatos dinâmicos, com foto, CMR, a gente tem várias fotos, esses produtos que são bem visuais, né? O tratamento, a gente tem muito trabalho com foto para ver antes e depois. Sim. O neocontrol com a neoplasia, quando solta da musculatura, quando tem redução do tamanho. Então, isso é extremamente visual. Aí as pessoas gostam de consumir mais. Legal. Então, aumenta a credibilidade. Legal. Da homeopatia, assim, quando a gente fala, o que você considera os principais benefícios para o uso da homeopatia, assim, na vida do tutor e do animal? Eu acho assim, a gente não sabe da parte química, né, dentro da alopatia, por exemplo, um antiparasitário, o que essa molécula vai deixar aí no nosso organismo, o resíduo que isso gera. Sim. A gente usa um medicamento forte, mas a gente não tem noção do que ele pode trazer para o nosso organismo, para o organismo do animal. Então, o produto homeopático, por não ter essa parte química, efeito colateral, não ter contraindicação, ele não vai sobrecarregar seu organismo. Esse uso indiscriminado de medicamento, né, de antibiótico, não tô falando que não deva usar, não é isso. Tem que usar sim, quando for necessário. Sim. Eu tô falando do uso indiscriminado mesmo. Automedicação. Tem qualquer coisa, vou tomar um antibiótico que, sobrou um antibiótico que eu dei pro meu animal quando ele teve um sintoma, ele tá com um sintoma parecido, vou dar o resto do antibiótico. Então, é sobre isso que eu falo. Quando vem a homeopatia, que você não tem esse efeito residual, efeito colateral, eu acho que é a grande vantagem. Então, quando você rompe a barreira do preconceito, que você vê que funciona de forma rápida, eficaz, que você tem o mesmo resultado de um produto alopático na maioria das vezes, por que não usar um medicamento extremamente seguro, que não vai te causar nenhum mal, do que usar um medicamento que pode ter um grande efeito colateral ou deixar algum resíduo. Então, acho que essa é a principal vantagem que eu vejo na homeopatia. Legal. Eu acho que estar ciente de tudo que o mercado oferece é muito importante, né? Para o profissional,
como médico veterinário, para o tutor como dono, tutor de pet, né? E para o pet que vai ser o maior beneficiado disso tudo. Com certeza. Né? Então, eu vejo que às vezes a gente fica com aquela receita de bolo que acho que é natural, né? Todo mundo fica ali com aquela receitinha de bolo e a gente acaba esquecendo das coisas que vão mudando, né? Pós-pandemia, o mercado mudou tanto, a gente teve tanta mudança de comportamento das pessoas, né? Do mercado em si. E eu vejo que é isso, a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça, né? Pode falar. A gente conversando antes, né? Sobre o mercado pet, que tinha um perfil antes da pandemia. Um perfil, acho que todo mundo assustou na pandemia, né? Porque o boom de vendas, de procuras por produtos pet, não só medicamentos, de forma geral, né? Acho que o tutor não tinha tempo para gastar com outras coisas para investir no pet. E um outro perfil agora pós-pandemia. Então, a gente tem que se adequar a isso, entender o que o mercado quer, o que o mercado precisa. Você falou da medicina integrativa, eu acho que é o grande futuro da medicina veterinária. Acho que de todas as medicinas, né? Porque eu acho que todo mundo está buscando muito isso, né? Exatamente, tentar, né, fazer uma coisa mais realmente integrativa. Então a homeopatia entra nisso também e a ideia é abrir a mente para o que está no mercado, né? A gente está há 40 anos no mercado, a homeopatia, a Real H, né? Está 40 anos no mercado. Não é à toa que está 40 anos no mercado. Com certeza. Então, com muita resposta de qualidade, com resultados. E inovação também, exatamente, né? Eu percebo que cada vez o meu pet, ela inova, por exemplo, teve o Vision Pet, o Neo Control. Então, assim, são produtos que eu acho que contribuem muito, né, para o dia a dia da medicina veterinária. E isso, quando o clínico percebe isso, eu acho que é realmente uma virada de chave. O laboratório tem esse outro perfil de ouvir o clínico. Então, eles têm nossa, né, eu me coloco como participante, nós temos eu vou ouvir a rua, vou ouvir o que o clínico precisa, e alguns medicamentos a gente lança por demanda mesmo. Eu preciso para sinomose, eu preciso para pancreatite. Que também são maravilhosos, né? Nossa, tanto lançamento que a gente teve, né? O Vision. Então, o pessoal vai pedindo, o laboratório vai estudando, tem uma demanda aqui, o pessoal tá pedindo, e vai lançando. Então, esse ano, o grande lançamento foi o Neo Control. E ele tá revolucionando aí mesmo. Falando da parte que não é tão boa na homeopatia, e eu vou te dar um relato e queria que você me ajudasse a resolver. Eu tenho dificuldade de cumprir as 3 vezes por dia, 3 borrifadas. Assim, a vida corrida, a gente acaba esquecendo. Às vezes não consegue ir, às vezes em casa na hora do almoço. Como que a gente consegue resolver isso? Bom, você precisa dar 3 estímulos durante o dia, né? Quanto mais estímulo, melhor, mas de bula são 3 estímulos por dia. Mas eles não têm uma dependência de horário. Então, você pode dar 2 de manhã e 1 à noite, ou 2 à noite e 1 de manhã. Quando você estiver em casa, no final de semana você está em casa, então você consegue dar à tarde. Mas assim, como eu falei das formas de aplicação, né, na água, na ração, que fica mais fácil de lembrar. Bem mais fácil. Você pode, entre aspas, tornar aquela ração medicamentosa. Você borrifa nela e já tá alimentando e medicando. Facilita, né? Exatamente. Na água, no petisco, mas assim, não precisa ser necessariamente de manhã, de tarde, de noite. Pode ser os 3 estímulos de manhã, 1 de manhã e 2 à noite. E não muda, por exemplo, a ação da homeopatia. Se eu fizer direto na mucosa, a ação é melhor do que se eu fizer direto, se eu colocar na água ou se eu colocar no patê. Você considera que a ação da homeopatia é a mesma? A ação é a mesma. A partir do momento que entrou em contato com a mucosa oral, já está fazendo a ação do produto. Nós temos uma forma de administração que potencializa a ação do medicamento, né? Tem essa dose de ataque que a gente usa com Fusfeles, que é uma borrifada a cada 5 minutos, no intervalo ali de meia hora. Então, essa dose de ataque aumenta a velocidade da ação do produto. Legal. E a gente pode colocar numa água, num copo americano. Você coloca 10 borrifadas do produto, coloca no copo, puxa na seringa e vai ofertando essa seringa ao longo do dia para o animal. Partindo para a gente finalizando,
o nosso pod. O que você vê de tendência, né? Você que está dentro do mercado de medicina integrativa, da homeopatia, eu vejo um crescimento muito grande nisso, mas como que você visualiza isso para daqui a uns 5, 10 anos? Como é que vai estar a medicina integrativa na medicina veterinária? Isso aí, sem dúvida, a tendência é só crescer, né? A gente vê na rua a procura por homeopatia. Quando eu comecei, tem pouco tempo na Real H, tem 2 anos... tinha uma procura, sim, realmente o laboratório é conhecido, mas hoje, em 2 anos, já difundiu muito mais. Muito, então, né? eu acho que a pegada é só aumentar, como eu falei, do efeito colateral, né, da contraindicação. De não existir, né? Que não tem. Então, eu acho que as pessoas buscam mais isso, buscam uma coisa mais segura, que tenha um bom resultado, que não é só a segurança, né? Tem que ter resultado associado. Sim. Com um bom resultado. Às vezes, lugares que a homeopatia chega, que a alopatia não chega. Uhum. Então, esse caso da sinomose é um relato maravilhoso. Nossa, porque demais. a alopatia foi tentada ali. Foi tentado tudo alopático, nada resolveu. Por que não usar homeopatia, sabe? Então, a homeopatia veio, nesse caso, para agregar e curar o animal. Legal. Então, acho que trabalhando junto, dá pra gente ter resultados melhores, mais rápidos e com qualidade de vida melhor pro animal. E o maior beneficiado é o próprio animal, né? Com certeza. O tutor, Sim, o animal e um médico veterinário com um resultado que vem cada vez sendo melhor, né? Exatamente. Que legal. Isso Isso é muito legal, a gente vê assim como a homeopatia pode ser um adjuvante incrível, um tratamento assim fora acho que dos padrões. Eu acho que porque sai um pouco da cultura, né? Então, eu acho que fica a dica para você que está nos assistindo, se você é tutor, se você é médico veterinário, assim, busque conhecer a homeopatia. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que a nossa função aqui é mostrar para eles o poder que tem no mercado e que pode ser muito mais utilizado. Exatamente. Não só a parte médica, né? Comercialmente falando também, de grande vantagem. Então, o tutor que gosta, que aceita, ele vai voltar, vai procurar. Então, a venda também é garantida. Claro! Não só o resultado clínico ali. Sim. E fora o resultado clínico que a gente vê que não tem dúvida do quanto é eficaz. Perfeito. Então, hoje a gente aprendeu muito. Nossa, assim, eu falo que é tão difícil pra gente que nunca estudou homeopatia, entender o que é, né? É denso, acho que foi um episódio super denso. Queria te agradecer, doutora Fernanda, por estar aqui, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu acho que foi incrível. Eu acho que se você, de novo, não conhece a homeopatia, agora é a hora de aprender um pouquinho aqui com a gente e ir buscar mais informações. Então, queria te agradecer mais uma vez por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, poder falar um pouco sobre o laboratório, um pouco sobre a homeopatia. Isso é só um pouquinho, né? Não aprofundei tanto, mas assim, a gente precisava realmente ter na universidade pra gente formar já com uma bagagem maior. Mas é interessante as pessoas procurarem saber, entender como é que funciona pra poder ajudar na clínica, no dia a dia. E não adianta a gente depender do que a gente não consegue interferir, né? Exatamente. A gente não consegue mexer na faculdade. Então, vamos a gente buscar, né, o próprio conhecimento, estudar e trazer pro nosso mercado evolução e coisa boa pros tutores e pros animais. Exatamente. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, não deixa de curtir e compartilhar. Coloca aqui embaixo sugestões para os próximos episódios. Curte lá na rede social, Homeopet Esquadra, e fica ligado que a gente vai ter muito episódio bom esse ano.